Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Fim de Tarde, na noite desta quinta-feira, hoje, 29 de fevereiro do ano de 2024. Eu falar em transposição, o que é a transposição, né? Muitos servidores públicos, principalmente aí o pessoal que já trabalharam, muitos já estão aposentados, né? Aguardando a tão sonhada transposição. Hoje nós vamos falar quem é que tem o direito, quem é que já foi transposto, como que está essa situação ali, né, em Brasília, nos ministérios ali que cuidam dessa área específica. Nós temos uma pessoa aqui que conhece mais do que ninguém essa questão da transposição. Nós estamos recebendo hoje aqui como nosso entrevistado, o poeta Antônio Barros Neto, poeta. Ninguém conhece como Antônio de Barros Neto, tá bom? É poeta para todo mundo, o estado de Rondônia conhece, né? Até fora do estado é muito conhecido popularmente como poeta. Ele que é presidente da Associação dos Servidores em Transposição do Ex-Território para o estado de Rondônia, que é a Sertron, que está aí. Eu ouço falar, olha só, eu que não sou rondoniense, estou aqui em Rondônia há 19 para 20 anos que cheguei aqui, eu ouço falar de transposição praticamente há 20 anos. Eu falo em relação a Rondônia, que tem outros estados aí, tem Roraima, tem outros estados aí que também já foram territórios, né, que já estão aí também nessa briga da transposição. Mas Rondônia, praticamente há 20 anos que eu ouço falar dessa questão de transposição. Conheço algumas pessoas que conseguiram já aí, né, que foram transpostas aí para a União. O que é? É o servidor estadual, principalmente aqueles na época que não tinha ainda o estado de Rondônia regulamentado, era um território ainda, né? Era um território enfim, e que já se aposentaram e estão aí aguardando serem transpostos para a União, né? E com certeza tem uma melhoria de vida, de qualidade de vida também, que é o sonho de todos nós, né? Poeta, seja bem-vindo ao nosso programa Fim de Tarde. E eu queria que você já se apresentasse dizendo um pouco quem é o poeta e como se deu aí a ideia da criação da Acertron. Seja bem-vindo. Boa tarde, Eliseu. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. A transposição, ela tem uma longa história, né? Uma tradição aí de... Eu sou policial do ex-território, do quadro federal. Eu fui para Brasília requisitado em 86 e lá eu consegui passar para federal. Nessa época de 86 eu passei para federal, apesar de ter feito a opção em 81. Quando eu passei para federal, a Polícia Civil do ex-território de Rondônia passou para o quadro federal, os demais não passaram, só nós. Então eu vi a necessidade, eu era assessor parlamentar, levei a ideia a um parlamentar, ao deputado da qual eu era lotado. Você foi transposto. Você já é transposto em que ano? Em 1982. Em 82? Era de direito, mas não era de fato. Em 86 Correto. Que eu consegui. Aí eu fui para os parlamentares e falei, olha, o pessoal de 82, que 81 tudo bem, fizeram a opção, de 82 até 15 de março de 87, foram contratados pela União. Falei para o meu deputado. Não tinha o Estado ainda instituído, né? Não tinha. Então, esse pessoal, quem mantinha o vínculo, que pagava, era a União. Correto. Então, que a gente chama tutela da União. E assim nós apresentamos, o meu deputado ia sair para o Executivo, pediu para me procurar outro deputado. Eu procurei o Nilton Capixaba. Correto. Foi líder da bancada há muito tempo, muito atuante. Aí eu apresentei para o Nilton Capixaba o rascunho, o anteprojeto, para ele... Do que seria a transposição. Transposição até 15 de março de 87. Correto. Que até então eu entendia que só ia até 15 de março de 87, com a posse do primeiro governador eleito. Certo. Então, antes do governador eleito, era impossível um governo que não existe contratar 10 mil servidores. E assumir essa bronca, né? E assumir essa bronca, só se for o filme do futuro, né? Com antecipação, o cara não é governador, já contrata 10 mil pessoas. Foi o que ocorreu entre 82 e 87, 15 de março de 87. Pois bem, apresentei ao Nilton Capixaba, ele era do PMDB, e também na mesma hora eu peguei o outro rascunho e levei para a senadora Fátima Cleide.
Correto. Então, apresentei para os dois. Pela minha experiência de Congresso Nacional, eu sabia que uma PEC iria pensar a outra. E eu não sabia qual que andaria mais rápido. O que ocorreu? Quando eu apresentei para a senadora Fátima Cleide, ela foi engavetada um tempo, porque os sindicatos foram em cima da senadora, para não apresentar. E o porquê do sindicato da época? O porquê? Porque se você passar para federal, seu sindicato vai perder sua arrecadação. 2.000, 3.000 servidores para os sindicatos estaduais vai dar quase R$1 milhão mensal. Então, o interesse financeiro da coisa, né? Interesse financeiro. Então, pensando bem, né, qualquer um que possa indagar, só indagar. Quem é Kamikaze? Ou Teresa de Calcutá? Para querer passar 4.000 servidores para perder 4.000 arrecadação. Então, isso não existe. Os sindicatos sempre criaram dificuldade com a senadora. E a senadora, muito interessada, queria apresentar, mas os sindicatos seguraram. O Nilton Capixaba, nós conseguimos avançar e aprovar na CCJ, enquanto a da Fátima ficava paralisada. Quando aprovou na CCJ da Câmara dos Deputados, a PEC do Nilton Capixaba, a Fátima Cleide chamou o sindicato e disse, olha, o negócio está funcionando, o doido aí está indo. Já está na comissão especial, já passou pela CCJ. A Fátima Cleide tira a PEC e apresenta. Ela, desde o começo, era favorável, diga-se de passagem. Ela era pressionada pelos sindicatos da época. Ela apresentou, como ela tinha maioria absoluta no Senado, dá para entender que em 5 sessões deliberativas ela rapidamente aprovou. E passou na frente, né, nos trâmites da do Nilton Capixaba, que continuou na comissão especial. Portanto, a do Nilton Capixaba foi obrigado a pensar dela. Juntar dela. Que a dela disparou, até dela porque o disparou Senado tem muito mais força, com certeza. Né? E ela tinha maioria absoluta. Enfim, porque não pode votar 2 matérias do mesmo assunto. Correto. Como a dela estava adiantada, votou. Aí foi o pessoal até 15 de março de 87. Como nós temos tempo aqui para fazer assim uma retrospectiva mais profunda do assunto, eu digo, até 15 de março de 87, foram 4.000 servidores para o quadro federal, aproximadamente. Ficou de fora os professores leigos, né, que chamam leigo, ficou de fora o desvio de função policial, ficou de fora os aposentados e a quebra de vínculo, quem tinha pedido demissão ou foi demitido, ficou de fora. Por isso a necessidade de criar outra PEC, outra proposta de emenda constitucional para abranger o que o próprio Ministério estava negando. Alegando, não, esse cara não tem vínculo, perdeu o vínculo. Ah, não, o professor não tem magistério. E na época não se exigia magistério. Naquela época não tinha nem como, né? É um período muito difícil de criação de um Estado. Quantas e quantas pessoas que vieram do Nordeste, né, arrebanhados ali do Nordeste e chegaram aqui para servir a vários segmentos, né, tanto da polícia, né, como saúde, educação. Então não tinha como exigir a questão da qualificação do ensino superior e muito menos exigir muita coisa, porque não tinha mão de obra para abranger o que precisava para a estruturação do Estado. Então essas pessoas vieram mesmo sem qualificação, não existia a questão do concurso público, né? Muitos foram pegos a laço realmente e vieram para o sonho do Estado de Rondônia, né, poeta? Sem mais ou menos isso? É exatamente isso, literalmente o que você falou. Eu vou dar um exemplo aqui perto de você. Eu costumo chamar, e é verdade, nós somos pioneiros, nós somos heróis do ex-território, né? O que acontece? Naquela época, o governo, Jorge Teixeira, nos meios de comunicação do Brasil, até na Voz do Brasil, convidava as pessoas para virem para Rondônia, para aqui habitar, porque havia um complô muito grande da Europa e principalmente dos Estados Unidos para internacionalizar essa parte da Amazônia, que era uma terra esquecida. Então, eu vou dar um exemplo perto de você que sou eu.
Eu cheguei em Colorado do Oeste em 1981. Aí havia uma vaga para policial, mas ninguém queria, morria de medo, porque Colorado do Oeste, fronteira cheia de pistoleiros, de tudo que é mau elemento. Próximo da Bolívia ali, né? Próximo à Bolívia, ninguém queria. Eu, um jovem, né? Um jovem que desconhecia o perigo, desconhecia o que realmente eu estaria entrando. Eu fui me inscrever. Eu ainda fiz uma redação. O meu amigo Domingos Francisco Barbosa, nem redação ele fez. Hoje ele passou para a Federal em Amapá, mas está com um processo também, o Domingos, para passar para a Polícia Civil. O que acontece? O Domingos só mandou os documentos dele. Eu lembro como fosse hoje, que em 81 chegou um avião que na época da chuva passava 6 meses sem transporte, né? De Colorado do Oeste a Vilhena. Ilhado. Ilhado. Aí chegou um avião, né? Que vinha um avião da TAP, Transporte Aéreo da Amazônia, e levaram para a delegacia 2 sacos plásticos assim, meio amarelo. Aí o delegado abriu, era minha arma, e puxou minha carteira policial de dentro. Distintivo. Carteira policial escrito Polícia Antônio de Barros dentro. Quando ele me entregou minha arma, a minha mão fez isso, porque eu não tinha noção do peso. Né? A minha mão baixou assim. Então, você tira. Não havia concurso. Até 1988, não havia concurso nem para professor, nem para agente policial, para escrivão, nada, nem para perito. Eu tenho amigos meus hoje que eram perito, né? E só tinham 2º grau e era perito criminal. Então, veja bem, aqui foi uma necessidade, até hoje, nós somos heróis vivos. Do mundo inteiro, eu estive pesquisando na internet, coisa... Nós vamos retomar esse assunto, o poeta, muito interessante. Eu conheço muito a cidade de Colorado, morei agora em Cerejeiras, fiquei 10 anos em Cerejeiras, naquela região. Eu vou citar nomes aqui para você que você vai lembrar, com certeza, de policiais que vão estar aqui. Alguns estão nativos até hoje, alguns já estão aposentados, né? Conhecidos meus ali naquela região, mas enfim. Dando continuidade ao meu raciocínio, eu estava falando que em Colorado do Oeste todos entravam sem documentação, era pego literalmente no laço, né? Hoje você tem que ter nível superior e tal. Nós passamos do ex-territorial 4 da Polícia Federal em termos de remuneração, vantagem e direitos. Então, aí, cerca de 21 mil, bom salário para nós da época, mas eu costumo dizer que nós somos heróis vivos. Sim. Eu fiz uma pesquisa na internet muito profunda. Geralmente você tem heróis, 10, 20 em cada país e tal, assim, que ainda está vivo, herói mesmo. Nós somos bandeirantes aqui. Nós enfrentamos tuberculose, malária, beriberi e outras doenças tropicais aqui da área, né, da umidade da Amazônia, né? Nós não estávamos preparados com esses anticorpos. Muitos morreram, perderam sua vida. Nós, policial, perdemos muitos colegas em tiroteio, né? Com traficante altamente armado. Então, nós temos aí os heróis vivos. Nós temos hoje cerca aí de 6 a 8 mil, vamos dizer, já passamos 6.500 para o quadro federal, falta passar aí aproximadamente 8 mil para o quadro federal, depois eu vou dizer até 91, né? Que é a tutela da União. E essas pessoas ainda estão vivas para contar a sua história. Isso é inédito, eu fiz a pesquisa. Você não tem 1.000 heróis em nenhum país do mundo ali, 1.000 heróis que estão vivos contando sua história, né? Tá, mas o que me chama atenção, desculpa te interromper, poeta, mas o que me chama atenção em relação ao seu trabalho à frente dessa associação é você estava já transposto, ou seja, o seu já estava garantido, né? Você prestava serviço ainda ali de assessoria parlamentar no Congresso Nacional, né, para alguns parlamentares rondonienses, como você colocou, e você estava com a sua vida tranquila. E mesmo você vendo ali de início uma certa rejeição em relação a se criar essa lei e buscar essa transposição dos seus colegas que não tinham sido beneficiados igual você foi, o que te chamou a atenção para você ir fazer esse engajamento e buscar essa equiparação, né? Buscar os mesmos direitos para os seus colegas do mesmo período que você?
Magnífico, isso eu me arrupiei todinho. Você fez uma pergunta, uma colocação muito profunda. Eu me emociono. Quando eu fui apresentar para o meu deputado, eu falei, deputado, aqui tem quase 10 mil pessoas que foram contratadas pela União, porque não havia governo eleito. Por que você não apresenta uma PEC, uma proposta de emenda para beneficiar? Aí eu mostrei a lei para ele, o rascunho de tudo que eu tinha. E também havia um trabalho oficial muito bem feito do Juscelino e do doutor Valdir Vargas, né? Que eu levei a ideia para eles. O que acontece? O meu deputado disse, poeta, eu não posso apresentar, você é meu assessor. Eu não sei o que é que os sindicatos vão... Os sindicatos têm que pedir. Aí eu fiquei morto de alegre. Naquela época não havia celular, eu peguei o telefone do deputado, tranquilamente, só isso que precisa, o sindicato, ele falou, pede para ele me pedir, que eu apresento. Eu não posso apresentar, porque você é meu assessor, só você. Consulta as categorias. Aí saiu e foi embora. Aí eu, morto de alegre, pego o telefone, Sintero. Digo, olha, aí me der não sei o que, tal. O cara, pá, desliga o telefone, quase me dá uma surra pelo telefone. Meu Deus. Aí eu ligo pro Sind de Saúde, do mesmo jeito. Por todos os Sind da vida e algumas associações, todo mundo foi contra, porque ia perder seus filiados. Os associados. Os filiados. Os associados. As mensalidades, né? Aí eu estava lá, o deputado voltou, não sei porque ele voltou do caminhão dele, aí eu estava de cabisbaixo, olhando pro telefone, né? Olhando assim, ele falou, ei, eu não disse para você? Ele nem sabia o que eu tinha ouvido. Eu não disse para você que eu só poderia apresentar. O que eles disseram? Foi contra. Ele falou, não posso ir contra as categorias. Você não representa as categorias. Aí eu tinha uns meses de férias com ele, a raiva, a revolta, no bom sentido, foi o que me fez fundar a Sertron. Eu tinha recebido uma diferença de retroativos que todo mundo vai morrer recebendo aí 1 milhão ou mais, esse pessoal que está sendo transposto. E eu tinha recebido uma grande diferença. Aí eu negociei com ele, peguei 2 meses de férias e desci para cá. Cheguei aqui, quem está me ouvindo, de Paraná, Ariquemes, Ouro Preto, até Cabixi, Pimenteiras e Guajará-Mirim sabe que eu fui. Aí eu fui nas rádios, televisão e tal, e contei a minha ideia. Sabe quando eu vim com 800 assinaturas. Filiados. Filiados. Associados ali já. Associados e de todas as categorias. Aí, morto de alegre, né? Voltei para Brasília, cheguei para o deputado. Está aqui, eu sou representante de todas as categorias, que eu tenho todas as categorias aqui. CNPJ aberto, tudo, o sindicato legalizado, aberta, tudo ok. Tudo legalizado, a razão jurídica da Sertron, igual está hoje. Aí o deputado disse, olha, eu vou sair para o executivo, tu procura outro deputado que eu não me incomodo. Aí foi onde eu contei para você que eu procurei o Nilton Capixaba e a Fátima Cleide. Então, a revolta, eu fui para o meu sindicato, o meu hoje, que hoje sou vice-presidente e primeiro secretário, né? O Simpefetro, ali em frente ao Aquário Salvotel. E na época eu consultei o presidente da época, né? Ele disse, porra, poeta, que ideia sua, cara. Nós temos maior facilidade de ter aumento. Tu vai botar mais gente para o quadro federal. Quando a gente for pedir aumento, eles vai onerar a União. Olha só, eu olhei. Que pensamento. Aí eu balancei a cabeça assim, eu digo, como é que é? Os meus colegas que perderam a vida, outros que foram hospitalizados, sofreram doenças, perseguições de bandidos e tal, professores que andam 30 quilômetros com compra nas costas. O famoso cacaio. Isso, para levar para o aluno, o professor era, na época, o professor, o faxineiro o merendeiro. E o merendeiro. E ainda era o professor. Então, muitas pessoas dessa foram deputados, outros que foram lecionados o primário por esses professores. Aí, quando me chamam de professor leigo, me dá revolta. Tem juízes que foram lecionados por professores, que eles chamam leigo. Então, vamos caçar o diploma de todo mundo, que eles não tinham legitimidade para dar o primário, né? Vamos dizer assim. Então, essa aqui é uma história bonita, né? A gente, de vez em quando você pesquisa, você vê aquele pessoal sofredor, desde o soldado da borracha, estrada de ferro, madeira mamoré,
que tinha ali os seus soldados. E deram sangue para a criação, né, na época do território, aceitaram o convite de vir para cá, nesse desafio de vir para cá, num novo território, a Amazônia, né, fechada, vieram para a Amazônia, não vieram para Rondônia, não existia Rondônia, né, naquela época. E realmente precisam ter esse reconhecimento, precisa, como você coloca, né, são verdadeiros heróis, e muitos desses heróis esquecidos, que as novas gerações não sabem quem são, não conhecem, não reconhecem, né, e não respeitam porque não conhecem. Então, precisa realmente estar aí tocando nessa questão aí do reconhecimento. Poeta, nós vamos a mais um intervalo, é rapidinho, tomar mais uma água e já voltamos com esse tema muito importante. Eu vou querer saber do poeta quais são os servidores do ex-território, os servidores aí que têm realmente o direito, né? A gente, primeiro ele colocou aqui, o pessoal de 82 a 87, depois de 87 a 91, e aí tem a questão de PEC, que eu, né, enfim, tem um monte de coisa tramitando aí a nível do Congresso Federal, né, em alguns ministérios específicos, e, enfim, nós vamos saber de tudo isso, não sai daí rapidinho, já voltamos com mais um bloco do nosso programa Fim de Tarde. O nosso entrevistado de hoje é o Antônio de Barros Neto, conhecido popularmente como poeta, né? Ele que é o presidente da Associação dos Servidores em Transposição do Ex-Território para o Estado de Rondônia, a ASERPRON, e o nosso tema hoje, desta quinta-feira, é transposição. Tema que interessa a muita gente mesmo. Como eu falei anteriormente aqui para o poeta, praticamente há 20 anos que eu ouço falar de transposição. Realmente eu me lembro da ex-senadora Fátima Cleide, né? No período ali militando, e quando houve a primeira aprovação ali, do primeiro grupo que foi transposto, né, as comemorações e tudo mais. Nesse período, poeta, a gente ouviu falar de várias PECs, né? PEC 07, PEC 40 e alguma coisa, PEC... O que seriam essas PECs? Qual é a importância disso, né? E se você tem aí, de repente, no seu HD guardado, quantos colegas seus já foram transpostos e quantos mais estão aguardando aí a tão sonhada transposição, poeta? Opa, foi bem. Vamos aqui. Nós temos já, para o quadro federal, pela PEC, pela emenda 60, que é até 15 de março de 87, cerca de 6 mil e poucos servidores. Que foi a primeira etapa. Primeira etapa. Correto. Já estão todos transpostos. Já estão transpostos. Até 87. Até 15 de março de 87. Correto. Aí, ficou de fora, como eu havia mencionado antes, professores por causa de escolaridade, aposentado que dizia que não tinha direito, pessoas que pediram demissão, mas quem demitiu foi o governo do Estado, ou quem demitiu diretamente foi o governo do Estado, é autoridade incompetente. Atos de autoridade incompetente é ato nulo. Por isso que o cara tem direito de transpor hoje, por incrível que pareça. Nós temos pessoas que estavam há 25 anos sem trabalhar, que foi demitido, e nós conseguimos apresentar ele como federal. Quem demitiu ele foi o governo. O governo não tinha autoridade. Era Estado e ele era servidor federal. É a mesma coisa você entrar aqui... Somente a União teria essa autonomia de desligar ele, de tirar ele ali, de repente exonerar ele de qualquer cargo que ele ocupasse. Você fala ali da primeira PEC, você falou de uma emenda, né? Sim. Emenda número 60, é isso? 60, é. Ela deu direito ali para os servidores de 81, 82 até 87. Perfeito. Aí depois a gente ouviu dizer que os servidores também de 87 a 91 também teria direito. Como está essa questão? Estava ali para o Congresso aprovar, foi aprovado, realmente vão ser transpostos esse pessoal até 91, depois se fala mais até 93, 95. Sim. Como que está essa questão, poeta? Boa pergunta. Vamos aqui pausadamente. Essa é uma matéria complexa, né? Para quem não tem profundidade no assunto. Mas você veja que, como eu disse antes, muitos ficaram de fora, por isso que havia uma necessidade de uma nova redação. O Romero Jucá apresentou uma PEC apenas, veja bem, apenas para Roraima e Amapá. Aí o senador Ivo Cassol
eu fui atrás de senador, e, aliás, de todos, né? Raup, todos os senadores e deputados, para a gente apresentar uma emenda na PEC do Romero Jucá, que levava Roraima e Amapá até 98. E a gente queria levar Rondônia também, para essas categorias que não entrou, né? Aí o Romero Jucá falou, olha, já está na Câmara, se vocês forem apresentar a emenda, vai voltar para o Senado. Deixa aprovar na Câmara, que eu edito, peço uma MP, que é uma medida provisória, e aí você coloca Rondônia. Como assim foi feito? Nós colocamos Rondônia, que essa PEC 199, com a MP do Romero Jucá, que beneficiou Rondônia, aí ficou Roraima, Amapá e Rondônia, que virou a emenda 98, ok? Mas aí a emenda 98, ela englobava o pessoal que ficou de fora, professores e tal, escolaridade, quebra de vínculo, etc. Aí não conseguiu abranger o pessoal até 91, mas fechou a porteira e ajudou ali as pessoas, vamos dizer, aposentados e outras categorias que nós colocamos dentro da PEC, do Romero Jucá, que virou a emenda 98. Aí, mesmo assim, o pessoal de 91 começaram a reclamar. Não que nós temos direito, porque nós temos a tutela da União, da Lei Complementar número 41. A Lei Complementar número 41, que fundou o Estado de Rondônia, ela diz que o Estado de Rondônia ficará sob a tutela da União durante 10 anos. Isso foi criado em 81, o novo Estado, Rondônia. Se você põe 10 anos, lógico, vai para 91. Aí fechou a questão, que foi a PEC 07, que o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, apresentou para Roraima, Amapá e Rondônia. Rondônia até 91 e Roraima e Amapá até 98. Que é essa PEC 07, que hoje chama-se PEC 47. Perdão. Quando a gente... Só um minutinho. Fique à vontade, poeta. O poeta é... Uma longa história. Agora veja bem, o pulo do gato. Quando nós aprovamos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça... Da Câmara. Do Senado. Do Senado. A PEC 07. Correto. A PEC 07. Aí que leva até 91. Que leva até 91, bem colocado. Ok. Que leva até 91. Acabou a legislatura, certo? Acabou a legislatura, aí foi eleição para deputados e senadores. Com a nova legislatura... E presidente também, né? E presidente também. Com a nova legislatura, todas as aspectos do país inteiro, elas têm que ser... Zeradas. Você tem que pedir, né? Ter um número de assinaturas para desarquivá-la. Senão, ela é extinta. Porque se fosse assim, você pega, por exemplo, e o porquê o regimento exige isso do Senado? Porque digamos que lá tem 1000 PECs do Brasil. Aí muda a legislatura, muitos saíram para governo, muitos perderam para senador, fica sem pai a PEC. Então só fica, vamos dizer, obstruindo as votações, porque não há nenhum interessado. Então, para poder desarquivar, eles arquivam todas, para poder desarquivar você teria que ter 39 assinatura de senadores. Solicitando o desarquivamento daquele documento, daquele projeto de lei. Perfeito. Que ainda não foi aprovado. E tem muitos que, às vezes, existem situações ali que é muito complexa também, ô poeta, que tem projetos de lei que o Senado aprova e está resolvido, né? E tem aqueles que têm que ter o aval da Câmara também. E acontece o inverso também. Tem projetos de lei que a Câmara aprova, sai todo mundo comemorando aquela coisa toda, mas tem que passar pelo crivo do Senado também, né? Que é o Congresso Nacional. O Senado, 81 senadores, né? Dos 27 estados, né? E o Distrito Federal. E já a Câmara, 513 deputados federais, representando aí todos os estados também. É mais complexo ali a tramitação, são várias comissões, às vezes, que tem que passar ali pela análise, né, dos membros de comissões, para depois ir para o plenário, para votação, essa coisa toda. Então, é uma situação complexa, por isso que nós estamos há 20 anos ouvindo falar de transposição. Falar nisso. Como eu ia colocando, para vocês entenderem
a complexidade e os grandes interesses por trás disso é feudos de advogado. Tem deles que saiu na Forbes como um dos 60 advogados bilionários do Brasil. Tudo vem aqui, ó, de transposição. Há um feudo de advogado poderosíssimo que não tem o menor interesse que isso seja resolvido administrativamente por uma PEC. Que aí você entra, faz o protocolo aqui na SANF e daí você passa para a federal. Eles boicotam. Eu vou dar um exemplo. Porque eu estou falando isso e provo. Quando eu falo, eu provo. Vejamos. A PEC 07 foi aprovada na CCJ por unanimidade. Todos os presentes ali aprovaram. Mudou a legislatura, nós precisávamos desarquivar a PEC 07, senão ela seria extinta. Não houve muito interesse. Não houve muito interesse, é tanto que tem um prazo para você desarquivar. Sim. Faltava 12 dias para a PEC ser extinta. Quando eu acordei para Cristo, eu pensava que todos os sindicatos estavam brigando, que tudo... O que os sindicatos fizeram? Emudeceram-se, convenceram os parlamentares a não mexer no negócio. Não todos os parlamentares, é lógico. Aí nós acordamos para Cristo. A Sertron, e vocês estão aqui para me desmentir, que eu filmei na hora, foi a única entidade que foi buscar desarquivar a PEC. E conseguiu. E conseguimos. Nós conseguimos mais do que as 29 Essa assinaturas. PEC que nós estamos falando é até 91. Até 91. Até 91, beneficiando os servidores até 91. Eu vou perguntar para o poeta, mas ele vai me responder depois do nosso intervalo, como que fica essa questão que já tem burburinhos aí, que servidores até o ano de 95 podem ser inclusos aí na transposição até o ano de 95. Então, vamos saber se isso realmente procede, se tem algum projeto em relação a isso, se já tem aí alguma PEC, né, algum projeto de lei, alguma emenda, enfim, se tem ideia, se o sindicato é favorável, se está fazendo alguma movimentação nesse sentido. Mas eu abordei no bloco anterior, e vou levar essa pergunta para o nosso entrevistado, que é o poeta, a questão da turma, né, até que ano esses servidores terão direito, porque 91 já está garantido, né? Já foi votado e aprovado, está garantido. E existe aí a possibilidade de se elevar aí até o ano de 95. Por que até o ano de 95? E se realmente existe essa possibilidade, e se o sindicato que você representa, né, a tua categoria que você representa, poeta, é favorável à inclusão ali dos colegas até o ano de 95? Veja bem, 100% favorável. Quer dizer para você que, só fazendo um adendo aqui, o pessoal até 91, que era a PEC 07 aprovada, como você bem disse, pelo Senado por unanimidade, hoje se encontra na Câmara com o número 47. Lá, aqui no Senado, já foi até 91, como você bem colocou. Até 91 foi. Falta só bater o martelo na Câmara, que é uma matéria de consenso, não vai haver dificuldade. O problema é que apresentaram uma emenda na PEC 07, um senador, e essa emenda ela não foi muito bem aceita pelo governo. Impossibilita o governo de cumprir. Então, esse texto tem que ser modificado ou suprimido. Como você mexe na Câmara, mexendo uma vírgula, tem que voltar de novo para o Senado. Por isso essa demora. Se não tivesse apresentado emenda nenhuma, o que iria acontecer? Já teria sido votado há muito tempo, até 91. O pessoal já estava Então, recebendo. de 91, o Senado já aprovou, a Câmara falta aprovar, que hoje ela se transformou na PEC 47. Perfeito. E já passou por algumas comissões ali, que são várias comissões, né, que às vezes tem que passar. Pelas comissões já aprovaram. Já falta 100%. Só colocar em pauta. Só em pauta. E ir para o plenário poder votar. E votar. Aí, como houve uma apresentação de uma emenda, que ela não é bem vista, é chamada de jacaré. Jacaré é quando você coloca um texto dentro de uma PEC que não cabe. E tenta empurrar. Tenta empurrar. Então, é inconstitucional e não há a menor possibilidade do governo cumprir. Não vou entrar no mérito, né? Porque, enfim,
Agora vamos a uma questão que você me perguntou. Por que 95? Eu vou citar um exemplo que aconteceu na votação da PEC 07. Aprovou por unanimidade até 91 na CCJ. Mas existe a chamada emenda de plenário. O Confúcio Moura estudou um documento profundamente, inclusive pela legislação jurídica do Senado, oficial. O advogado Iacertron apresentou documentações para o senador Confúcio Moura que havia documentos robustos que a União manteve sobre sua tutela aí até 95 e não só até 91. Embora que na lei complementar esteja mais explícito. Mas nós buscamos os mesmos pré-requisitos de 91 que leva até 95. O senador apresentou. O senador Confúcio Moura é um senador muito pé no chão, raposa velha, no bom sentido, conhece profundamente. Ele não iria embarcar numa aventura se ele não tivesse conhecimento de causa. É tanto que o doutor Alexandre entregou a documentação na mão dele, ele estudou e mandou ainda para a diretoria legislativa do Senado, jurídico do Senado, analisar a constitucionalidade. Voltou para a mão dele dizendo que sim, era constitucional até 95. Ele apresentou. Mas o senador Marco Rogério, que era o relator, ele não acatou a emenda de plenário do Confúcio Moura até 95. Que é para favorecer os servidores até o ano de 95. Está nesse ciúme aí, porque foi o Confúcio que apresentou, ou não? Eu não sei essa por que questão de ciúmeira, né? Ele achou que não, sei lá, que era inconstitucional e que não deveria. Ele achou até, depois eu fiquei sabendo, que ele disse que ficou com medo de atrapalhar o texto, né? Embora que não foi aprovado na CCJ, ele disse que ficou com medo de atrapalhar até 91. Ora, só que ele acatou a emenda de Roraima, do senador de Roraima, que por sinal muito polêmica, né? Que vai até 98. Roraima até 98. Até 98 está tranquilo. Eu digo, mas para nós, teve uma emenda lá até 98, como você bem colocou, no senador de Roraima, que está fora do contexto do governo, do Ministério. O Ministério vê que é impossível. Então, de qualquer jeito, a PEC vai voltar para o Senado de novo, porque com certeza vai ser subtraído esse texto ou vai ser modificado, porque ficou uma coisa muito, né? Uns chamam de jacaré, outros dizem que a ideia era atrapalhar. Outros chamam de jabuti. Jabuti, é. Então é isso daí, nós estamos aguardando. Aí em 95, como bem só para ser redundante mesmo, 95 tem documentação robusta e nós somos a favor até 95. Há um lobby muito forte dentro da Câmara dos Deputados, já sendo feito com os líderes de bancada para acatar numa emenda lá, pode ser uma emenda de plenário, pode ser uma emenda de relator, uma emenda aglutinativa, para fazer isso na Câmara. Uma vez que nós não faríamos, eu seria contra. Por exemplo, se não tivesse havido nenhuma emenda, se não fosse se mexer na PEC 047, nós seríamos favoráveis, porque iria realmente atrapalhar 91, porque teria que voltar para o Senado. Uma vez que essa emenda desse senador de Roraima mexeu na PEC, que o governo vai mexer, senão ela não vai ser votada, ela vai ter que voltar para o Senado. Aí nós aproveitamos para apresentar novamente na Câmara, né, o que foi rejeitado pelo relator Marco Rogério lá no Senado. Vamos apresentar na Câmara, como ela vai voltar para o Senado, aí nós vamos fazer um lobby fortíssimo com o senador, mostrar a documentação para o senador, que ele continua sendo relator, vamos mostrar para o senador que realmente é constitucional, que não é jacaré nem jabuti, e que está ali a documentação robusta, e nós todos, né, vamos convencer o senador a acatar, que é o relator, Marco Rogério. E eu tenho certeza que ele tem um bom coração e as pessoas estão já conversando com ele, ele deve acatar dessa vez. Então, está aí a nossa luta.
ela é uma luta muito árdua, tem 20 anos. A Sertron, ela vai fazer a comemoração aqui no Cipifetro, né? Vou até falar com o meu presidente, que eu sou vice, para a gente fazer lá, que tem um espaço maior, a comemoração dos 20 anos, dia 3 de abril. De criação da Sertron. De criação da bacana. minha associação. 20 anos nós vamos fazer, vamos convidar os deputados, senadores, e dali vai ser discutido A também. imprensa também. A imprensa, principalmente. E eu quero agradecer toda a imprensa de Rondônia, SIC, Bandeirante, Record, aqui o nosso jornal é da tarde, né? Sim. Porque vocês que dão sustentação, dão vida, que quando nós nos comunicamos, o que é a transposição, o que eu queria pedir, inclusive, para os comerciantes, que são sócios da Associação Comercial, da FEComércio, da Fiero, são bilhões que entram para o Estado. Com certeza. E é perene. Não é igual uma construção de uma ponte, um dinheiro que vem se acaba, do hidrelétrica, que se acaba, volta ao zero. Não, é perene, é todo mês. Então isso é algo muito sério. E direito constituído, né? Com direito certeza. Nós não estamos buscando privilégio nenhum. Se eu pegando os velhões, nós estamos morrendo, aguardando. Poeta, olha, é um tema muito bacana. Quando eu falei para você que o programa tinha 1 hora, você assustou. E 1 hora já se passou. Estamos finalizando o programa. Vamos marcar mais vezes. Eu sei que você tem muitos compromissos, tem uma agenda extensa em Brasília, né? Agora com a volta aí do trabalho legislativo. Tem que fazer esse lobby, tem que estar ali de gabinete em gabinete, com passa embaixo do braço, pedindo, né? Orientando ali os deputados e os senadores. E, enfim, é um trabalho muito árduo. Mas eu só tenho que agradecer aqui a sua presença. Tá bom? E vamos marcar mais vezes, meu irmão. Vamos marcar mais vezes, que é um tema que interessa muito ao nosso público, à nossa sociedade. E muito obrigado por você participar do nosso programa aqui. Eu que agradeço a audiência, né? Quero desejar a todos. Eu queria pedir, assim, finalizando aqui, que orem muito, igual nós oramos para mais de 7 mil servidores que hoje são federais. Vamos orar, vamos acreditar e pedir bênção a Deus. E o trabalho nós fazemos, com Deus na frente, primeiramente. Apaga tudo que eu disse, primeiramente com Deus. Obrigado. Com certeza. Essa foi a participação do nosso amigo poeta, presidente da Acertron, falando sobre transposição. Nós voltamos amanhã com mais um programa Fim de Tarde. Uma ótima noite para você. Paz, saúde, alegria, felicidade, com as bênçãos de Deus. Até lá.